ar para quem está em ti, querido Senhor. Cuja vida completa está. Provas virão, nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nesta noite, temos a oportunidade de estarmos juntos ao nosso pastor presidente, que estava viajando e já retornou,
preza por este dia, esse dia de quarta-feira, né? Quando nós aqui juntamos para o nosso culto de doutrina, amém? E eu quero convidar os irmãos agora neste momento, aqueles que puderem estar de pé, para a gente fazer uma oração, agradecermos, né, por este momento ímpar na nossa vida. Oremos então, meus irmãos. Amado Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, agradecemos a Ti, Senhor, pela nossa vida, pela vida dos nossos cônjuges, nossos familiares, Pai, todos aqueles irmãos que aqui estão neste momento nos assistindo presencialmente, aqueles irmãos e irmãs que estão online, também acompanhando este culto abençoado. Fala, Senhor, nossos corações nesta noite. Abençoa todos quantos aqui já chegaram, Senhor, aqueles que ainda estão por chegar. Repreende, Pai, toda a potestade, todo o principado, todo espírito do mal, toda a maldade, todo pensamento negativo, Senhor. Joga por terra, Pai, que possamos estar aqui reunidos nesta noite para aprender mais uma porção da Tua palavra. Abençoa também, ó Pai, a nossa orquestra ZAF, os nossos departamentos, ó Pai, nossos líderes, nossos irmãs e irmãs, todos, ó Pai, para a honra e para a glória do Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Vos assentar, meus irmãos. Estaremos louvando agora neste momento o hino de número 108, que tem como título Pelejar por Jesus. A Orquestra ZAF com a oportunidade. Glória a Deus. Vamos cantar com alegria, vamos meditar na letra deste louvor. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general. Glória a Deus. E é glória do porvir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo nosso
O Salmo 116, meus irmãos, diz assim, no versículo 12: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E assim nós estamos aqui, né, meus irmãos, para agradecer a Deus, porque só Ele pode estar cuidando de cada um de nós, cuidando, né, dos nossos familiares, dos nossos filhos, esposas, toda a nossa parentela, né? Eu convido os irmãos neste momento agora a abrir as suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 6, e estaremos juntos numa leitura alternada, lendo do versículo 16 ao versículo 23. Romanos, capítulo 6, versículo 16 ao 23. Eu convido aqueles que puderem, em reverência à palavra do Senhor, ficarem em pé. Amém? Então diz a palavra do Senhor. Versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? E, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes a vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Todos juntos, irmãos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Oremos mais uma vez nesse momento. Amado Deus, obrigado, ó Pai, por estarmos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença. Pai, fala conosco nesta noite. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã que aqui já se faz presente. Pai, obrigado, ó Pai, pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Fala aos nossos corações, Senhor, nesta noite. Abençoa-nos, Senhor, que possamos aprender mais de Ti, para que não venhamos, ó Pai, pecar e, por intermédio do pecado, afastarmos da Tua presença. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos colocou aqui nesta igreja, usando, ó Pai, os nossos pastores como instrumento para nos instruir, para nos ensinar a Tua palavra. E assim, ó Pai, caminharmos no caminho que leva ao Senhor. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vos assentar, meus irmãos, por gentileza. Estaremos neste momento adorando o nosso Deus por meio dos nossos dízimos, da nossa oferta, um momento especial. Eu quero, por gentileza, convidar o nosso irmão evangelista Leone, que possa nos auxiliar neste momento. Pai do Senhor, meu irmão. Glória a Deus, aleluia.
Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Para isso, como de costume, vamos ler, queridos, o que nos diz o profeta Malaquias, capítulo 3, versículos 10 e 11. Vamos todos juntos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, queridos? Palavras de bênção, de promessas para mim e para a sua vida, da parte daquele que é o dono do ouro e da prata, Senhor de toda a glória. Amados, aqueles que puderem, que trouxerem seus dízimos e ofertas em espécie, está aqui o gasofilácio. Nós temos também o registro das contas da igreja. Os irmãos que nos acompanham pela internet também poderão fazer sua contribuição através dos dados bancários da nossa igreja. Enquanto isso, a orquestra tem a oportunidade de executar um solo. Amém, queridos? Glórias a Deus. Graças a Deus. Que bênção, né, queridos? Poder contribuir com a obra do Senhor. Um grande privilégio que o Altíssimo tem concedido a mim e a você. Graças a Deus por isso. Convido os irmãos a se colocarem de pé, aqueles que puderem. Nós vamos orar agradecendo a Deus, pedindo que Ele receba as nossas ofertas e dízimos em sua gloriosa presença. E também já apresentar a vida do nosso pastor presidente, que ministrará a palavra esta noite aos nossos corações. Oremos, querido Deus, eterno e glorioso Pai, maravilhoso Senhor da glória. Nós te bendizemos na presença dulcíssima do Teu Espírito Santo. Ó Deus, pela oportunidade de estar na Tua casa, bendizer e exaltar o Teu nome nesta noite. Estarmos aqui, Senhor, para aprender aos Teus pés da Tua palavra, viva, eficaz, gloriosa, aleluia. Oh Deus maravilhoso, rogamos, recebe, Senhor, as nossas ofertas, os nossos dízimos, que humildemente vos apresentamos, com nossos corações gratos, alegres, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, aleluia, em nosso favor. Glórias e louvores rendemos ao Teu nome. Ainda, Senhor, nesta hora queremos vos apresentar, Pai Santo, a vida do Teu servo. Ó Deus, toma-o mais uma vez, aleluia, nas Tuas mãos. Unge-o mais uma vez, aleluia, com o Teu Espírito Santo.
e faz dele mais uma vez um instrumento, aleluia, para alimentar a tua igreja, a tua noiva querida nesta noite. É a oração que vos apresentamos no glorioso nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia, graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Podeis tomar assento, meus irmãos. Louvamos a Deus por esta oportunidade, por este privilégio de estarmos aqui durante a semana para juntos estudarmos a palavra de Deus, e agradecemos a presença de cada um de nossos irmãos. Sabemos da dificuldade de tantos em estarem aqui, em virtude do trabalho, em virtude das aulas, mas louvamos ao Senhor por todos quantos, vencendo toda a adversidade do dia, aqui se reúnem com o propósito de adorar ao Rei Jesus. Quem veio com esse propósito pode dizer amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós temos alguns que nos acompanham online. Temos aqui uma série de saudações. Irmã Andressa, presbítero Francisco Sueiro, que também pede oração pelo pastor Carlos Átila. O pastor Carlos levou uma queda e não está passando bem. Pastor Itamar acompanha online, pede oração em favor da sua mãe. Irmã Joseni Sueiro pede oração por sua família. Irmão Cordeiro e Irmã Diná também acompanham o culto online. Evangelista José Orlando acompanha online. Irmã Nelma Souza também acompanhando o culto online. E nós temos a alegria de receber aqui entre nós, visitando-nos, está os jovens Thalisson e Harry, é isto? Aqui, como é? Harry. Levanta a mão aí, meus irmãos. Muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui entre nós. E a satisfação grande para nós receber os nossos irmãos do estado do Paraná. Irmão Joel, que é cooperador da igreja, e a irmã Cleide, que é também professora da escola dominical. Levante a mão aí, meus amados. Aqui estão nossos irmãos. Eles estão de passagem por Brasília, vieram fazer uma visita à capital e vieram aqui cultuar a Deus conosco. Grande alegria recebê-los. E eles estão com carta de recomendação da igreja ali no estado do Paraná, na cidade o irmão é de Nova Londrina, né? E a senhora? Loandre. Deus abençoe. É uma alegria para nós recebê-los. Ainda está conosco online o pastor Lúcio e a família, enviando saudação à igreja. Queremos então receber os irmãos que nos visitam, que diremos a eles: sois bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Amém. Nós também queremos, irmãos, aproveitar para ofertar o culto em ação de graça a Deus a dois anciões aniversariantes aqui da igreja. A irmã Odete, que está de aniversário hoje, e ela completa quantos anos, irmão Orlando? 82. E não senti tanta firmeza assim, não. Orlando é o genro, né? Tem que saber certinho. 82 anos, é isso mesmo, né? Mas a irmã Odete não está no culto, ela está em São Paulo e enviamos uma saudação a ela. Ela deve retornar aí durante a semana. E amanhã estará aniversariando o irmão Cordeiro. Irmão Cordeiro completando 80 anos de idade. São os nossos dois anciões aqui da igreja. E nós queremos louvar a Deus pela vida da irmã Odete, pela vida do irmão Cordeiro. Que o bom Deus os conserve com vida, com saúde, com graça. E que Deus dê a nós também, se Jesus não voltar antes, né, a oportunidade de viver tanto tempo assim, com saúde, para a glória de Deus. Amém? Os irmãos estão de acordo? Amém? Muito bem, amados. Nós vamos então ler a palavra do Senhor para a nossa reflexão neste culto de estudo bíblico. Vamos ler
Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículos de número 1 e 2. Convido a igreja para, em pé, fazermos a leitura do texto bíblico. Ele está aí também projetado no telão. Romanos 12, 1 e 2. O texto diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que compreendeis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podemos assentar, irmãos. O texto, vou pedir para o irmão Gabriel deixar o texto projetado. Gostaria, amados, de nós refletirmos juntos. Obrigado. A título de consideração inicial, as palavras do apóstolo Paulo. Veja que aparece aqui o verbo rogar. Esse verbo significa implorar, pedir. Paulo está implorando, pedindo insistentemente à igreja. Ele diz, olha, veja a expressão, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. Se nós formos contextualizar a expressão paulina, ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte: e eu imploro, pelo amor de Deus, que a igreja apresente-se diante de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. O apóstolo está insistindo com a igreja em Roma, para que a vida cristã não seja de aparência, para que a vida cristã não seja uma teoria, para que a vida cristã não seja ideológica, mas que a vida cristã seja de fato para adorar ao Senhor Jesus. E como fazê-lo então? Como apresentar a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? O apóstolo nos dá a orientação, e na verdade são duas. A primeira ele diz, e não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis, irmãos, não significa estar inconformado. Não vos conformeis significa não tomar a forma do mundo, não imitar o mundo, não ser igual ao mundo, não copiar o mundo, não reproduzir o comportamento do mundo. É necessário não tomar a forma do mundo. De que modo? Ele nos ensina, transformai-vos pela renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, ele diz, apresente o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. E como vou poder experimentar, então, a boa e agradável vontade de Deus? Não tomando a forma do mundo, mas transformando. Aqui, a palavra transformai-vos, do grego é metamorfose. A Escritura diz que é preciso acontecer uma metamorfose na nossa vida. Nós lembramos lá das ciências biológicas, lá do ensino fundamental, quando nós estudávamos os seres vivos, como por exemplo a lagarta, que depois
vira um casulo e se transforma em borboleta. A lagarta, ela tem um ciclo de vida, a depender da espécie, de 1 a 8 meses. E a lagarta é um animal asqueroso. A lagarta é um animal que tem a capacidade de devastar uma plantação. A lagarta é considerada na Escritura como uma praga que pode devastar, como já disse, uma colheita inteira. Então, a lagarta é sinônimo, né, de um animal que causa prejuízo. Mas a lagarta, ela sofre uma transformação, uma metamorfose. E olha, amados, a metamorfose que ocorre com a lagarta é que ela se transforma em uma borboleta, um animal belo, um animal colorido, um animal agradável. E olha, ocorre uma mudança total, muda tudo nessa metamorfose. O corpo da lagarta não tem nada a ver com o corpo da borboleta. A função da lagarta não tem nada a ver com a função da borboleta. É um outro animal, é um outro ser. E o apóstolo Paulo diz para nós, a igreja: nós não podemos tomar a forma do mundo. Ao contrário, nós precisamos ser uma nova criatura, um novo ser, uma nova pessoa. E é isso que diz a Escritura: quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Eu sou uma outra pessoa. Eu sou um novo ser. Houve uma metamorfose. Quem mentia não mente mais. Quem furtava não furta mais. Quem fofocava não fofoca mais. Ou deveria estar liberto, né? Porque tem uns crentes que só o sangue de Jesus. O apóstolo diz: aquele que experimenta a metamorfose, esse consegue compreender a perfeita, agradável vontade de Deus. Então, baseado nesse texto de não tomar a forma do mundo e de ser transformado, nós vamos estudar o tema. Pode passar aí, irmão, por favor. O tema para essa noite, vamos ler juntos? A cosmovisão. De novo, a cosmovisão do cristão. Introdução. O que é cosmovisão? Bem, primeiro, a igreja odierna. A palavra odierna quer dizer a igreja atual. Precisa reafirmar a sua cosmovisão. O termo cosmovisão significa, diga comigo, modo de olhar o mundo. Cosmovisão, então, é a maneira pela qual eu vejo o mundo, como eu interpreto o mundo, como eu conceituo o mundo, como eu me relaciono com o mundo, como eu vivo com o mundo e assim por diante. Outro slide. A cosmovisão de uma pessoa é, então, a soma de todas as suas crenças básicas. É um conjunto de ideias que direciona o seu modo de vida. Então veja só, a minha maneira de viver, o meu modo de ser, o meu comportamento, a minha conduta é o espelho das convicções que eu tenho. É de acordo com aquilo que eu creio, é de acordo com aquilo que eu tenho como ética e como moral, que eu vou me comportar. Se eu tenho temor a Deus, eu vou ter um comportamento. Se eu não tenho temor a Deus, eu terei outro tipo de comportamento. Se eu creio que a Bíblia Sagrada é a divina revelação de Deus, então eu vou pautar a minha vida pelo que está revelado nesta palavra. Se eu não creio, então vou pautar a minha vida pelos critérios do mundo.
Ou, se eu, mesmo crendo que esta é a palavra, e me rebelo contra ela, eu também terei uma cosmovisão, ou um modo de ser, uma maneira de viver, diferente daquilo que está registrado na Bíblia. Então, em síntese, o que é uma cosmovisão cristã? É o modo de alguém viver de acordo com aquilo que está revelado na palavra de Deus. Amém? Isto é cosmovisão cristã. E existem várias cosmovisões. Tem cosmovisão mundana, tem cosmovisão de outras religiões, tem cosmovisão espírita, tem cosmovisão do candomblé, tem cosmovisão de todo tipo. E nós estamos tratando aqui da cosmovisão cristã. Pode passar. Vivemos então um período de pós-modernidade ou modernidade líquida, em que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. É o que eu já várias vezes aqui nós afirmamos à igreja. Modernidade líquida é o período que nós vivemos desde o término da Segunda Guerra Mundial, de 1948 para cá. Nós vivemos a pós-modernidade ou a modernidade líquida, em que a cosmovisão do mundo é de que nada é absoluto, tudo é relativo. Para a cosmovisão do mundo, nada é sólido, tudo é líquido. Ou seja, não há verdade absoluta, não há um único caminho, não há uma única certeza. Eles colocam isso tudo no plural, vários caminhos, várias verdades. Porém, na cosmovisão cristã, só existe uma verdade e só existe um caminho. O que diz João 14,6? Cristo declarou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, vai chegar a Deus a não ser por Cristo. Ele é a única verdade, Ele é o único caminho, não há outro meio. Bem, vamos então entender a cosmovisão cristã no que diz respeito à ética e à moral. A palavra ética, ela possui origem no termo grego, ethos. Diga assim comigo, ethos, que significa costumes ou hábitos. Então, ética, irmãos, é costume. Ética é hábito. Vem do grego, ethos. Esse ethos aqui é o ethos que se escreve com uma letrinha grega chamada epsilon, que tem um acento agudo, e se refere a isso, a costumes, hábitos. No latim, nós temos um termo correspondente, que aparece na sua tela, chamado de mos, que é moral. Então, o sentido de moral, diga assim, moral são normas ou regras. Então, vamos lá, ética, costumes ou hábitos. Moral, normas ou regras. No slide seguinte, os irmãos vão ter informação de que a ética, então, que é os costumes e os hábitos, ela trata dos princípios. E a moral é a prática desses princípios. Então repita comigo, ética, princípio. Moral, a prática. Então, a ética e a moral é como se fosse dizer o seguinte: ética é a teoria, moral, a prática da teoria. Em outras palavras, um exemplo clássico. Por exemplo, nós temos na Bíblia um princípio ético que está lá no Êxodo capítulo 20, que diz assim: não dirás falso testemunho. Ou seja, o princípio ético do cristão é não mentir. A ética diz que eu não posso mentir. Então, veja só, se o princípio ético que me orienta a dizer a verdade, a minha conduta moral será mentir ou não mentir. Ou, outras palavras,
a Bíblia diz: diga sempre a verdade. É a ética. A moral está relacionada à prática disso. Eu tenho que decidir se eu vou dizer a verdade ou vou mentir. Entenderam a diferença? A ética diz: não minta. E a moral diz: diga sempre a verdade. O problema é que a Escritura diz que eu não devo mentir, é um princípio ético. E a moral, ou seja, a prática de muitos cristãos é mentirem, faltarem com a verdade, usarem de falácia, usarem de meias verdades. É por isso que nós temos uma crise moral. Lembra que estamos sempre dizendo aqui, vivemos uma crise moral. Por que crise moral? Porque a moral é quando não se cumpre a ética. Quer ver um outro exemplo mais simples? Nós temos um princípio litúrgico na igreja, o horário que começa o culto. Isso é um princípio ético. O culto inicia quarta-feira, 20 horas. Se eu estou sempre chegando depois da hora, eu estou cumprindo o princípio ético, sim ou não? Não. Então eu não tenho moral. Nem ética, nem moral. É por isso que às vezes, se usa essa expressão. Alguém, nesse exemplo que estou citando, vai à frente de um grupo que lidera e diz: olha, vamos cumprir o horário. Se esse alguém está sempre atrasado, disse que ele não tem moral para falar sobre aquele tema, porque lhe falta a prática, lhe falta o exemplo, lhe falta o testemunho, lhe falta a conduta. E é isso que a Bíblia fala. Nós temos um código ético nas Escrituras e nós precisamos cumpri-lo. A cosmovisão cristã, então, é essa. A cosmovisão cristã revela a ética, que é a vontade de Deus para com a nossa vida, e a moral depende de cada um de nós, cumprir ou não cumprir. Então vamos adiante. A ética cristã tem como objetivo indicar, diga assim, a conduta ideal para a retidão do comportamento humano. Então a ética cristã determina qual é o comportamento ideal, qual é a vontade de Deus, o que o Senhor requer de nós, o que Deus espera dos seus súditos, qual é o propósito pelo qual nós estamos neste mundo. E assim, o fundamento moral da ética são as Escrituras. Portanto, a ética cristã não se modifica e nem se relativiza. Olha, irmãos, o fundamento é o que está revelado na Bíblia. Aí eu pergunto à igreja: a Bíblia pode ser alterada? Pode ser modificada? Não. Se a Bíblia não pode ser alterada, se a Bíblia não pode ser modificada, porque ela é a palavra de Deus, então, se a ética e a moral se fundamenta na Bíblia, a ética cristã e a moral cristã podem ser mudadas? Não, porque elas estão interligadas. A ética e a moral cristã é sempre a mesma. Não importa a cultura, não importa o país, não importa a língua, não importa o idioma, não importa a classe social, a ética e a moral cristã são sempre as mesmas em todos os lugares do mundo, porque Cristo disse: céus e terra hão de passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém? Então, repito, vivemos uma crise moral e uma crise de ética, porque a palavra de Deus vem sendo desconsiderada. Vamos adiante. Tivemos o advento da Reforma Protestante em 1517, e a revelação bíblica então tornou-se a única infalível e inerrante regra de fé e conduta. A expressão sola escritura, repita comigo: sola escritura. Martinho Lutero era um monge alemão, e ele vivia atribulado por conta dos seus pecados e da incerteza da própria salvação, porque a igreja
católica havia imposto uma série de dogmas. E um dia, quando Martinho Lutero lia Romanos, ele entendeu que a salvação se dá por meio da fé. E a partir da Reforma Protestante, instituiu-se um princípio teológico chamado sola scriptura, que quer dizer, do latim, somente a Escritura. Somente a Escritura é regra de fé. Somente a Escritura é a infalível. Somente a Escritura é inerrante. Somente a Escritura é divinamente inspirada. E a Escritura é suficiente. Ainda ontem eu assisti a um vídeo de um determinado teólogo aqui do Brasil, um desses influencers que nós temos aí pela internet. Ele dizia assim: a Bíblia é insuficiente. Ele declarava com todas as letras. Ele dizia: para mim, a Bíblia é insuficiente. E ele acrescenta: ela precisa ser atualizada, ele dizia. Ela precisa ser ressignificada. Um teólogo progressista, muito conhecido aqui no Brasil. Ele, inclusive, foi desligado da convenção da igreja que ele pertencia por essa declaração, porque isso é uma declaração herética. A Bíblia Sagrada não é insuficiente. A Bíblia Sagrada contém toda a revelação divina para a humanidade. E é por isso que quando nós afirmamos, dizemos assim: a Bíblia Sagrada é inspirada, inerrante, infalível e suficiente palavra de Deus. Então, desde a Reforma Protestante, esse princípio foi adotado. De modo, amados, que estamos estudando sobre cosmovisão cristã, a ética e a moral cristã se fundamentam na autoridade bíblica. E se a autoridade bíblica é inerrante, infalível, inspirada e suficiente, a ética e a moral cristã são igualmente a mesma desde que o Senhor revelou a sua palavra. Não há mudança, não há alteração. Amém? Adiante, então, próximo slide. Vivemos hoje o que se chama de relativismo ético. Então, estamos tratando da cosmovisão cristã, que é o modo de eu ver o mundo, o modo de eu me relacionar com o mundo, o modo que interpreto o mundo. Vimos que a ética é o conjunto de costumes e hábitos, e a moral é o conjunto de normas e regras. A ética é a teoria, a moral é a prática. A ética, ela estabelece os princípios, e a moral é o cumprimento ou obediência desses princípios. De modo que eu tenho um princípio ético que diz que devo dizer sempre a verdade. E a moral se constitui, então, no fato de que nunca posso mentir. Amém? Vimos que a ética e a moral se fundamentam na autoridade bíblica. A autoridade bíblica, ela é inerrante, infalível. Ela é também suficiente. De modo que se a palavra de Deus é suprema e não se altera e não se modifica, a ética e a moral cristã igualmente não se alteram e nem se modificam. Porém, apesar dessas afirmações muito claras, nós vivemos o relativismo ético, que também é conhecido como ética da situação, ou a ética do momento. E aí o conceito diz o seguinte: ética e moral são valores decididos pela sociedade, e o certo e o errado depende da cultura. Então o relativismo ético diz o seguinte: a Bíblia não tem nenhuma autoridade. A ética e a moral cristã não servem de parâmetro para o comportamento humano. A ética e a moral cristã não podem ser considerados como base para o comportamento humano.
Não sei se os irmãos acompanharam a resolução 175, que foi publicada agora em julho, pelo atual governo federal, do Conselho Nacional de Saúde, entre outras decisões ali tomadas, além de eles procurarem a legalização do aborto, a legalização da maconha, além de autorizarem a ressignificação de sexo para crianças com 14 anos, a resolução diz que nenhuma postura ética, moral ou comportamental pode estar fundamentada em valores religiosos. Deixaram bem claro que não interessa e que não importa o que diz a ética e a moral cristã. A ética e a moral do relativismo ético não depende de Deus, não depende da fé, e nem depende das escrituras, mas depende única e exclusivamente do homem. É o que nós chamamos de antropocentrismo, o homem do centro do universo, o homem que dita o que é certo, o homem que diz o que é errado. A escritura diz que aborto é pecado, a escritura diz que o consumo de drogas é pecado, a Bíblia diz que a ideologia de gênero é pecado, mas a ética relativista diz que nada disso é pecado. E o relativismo está presente, e não está só lá do lado de fora da igreja. O relativismo está dentro das igrejas também. Se relativiza a ética. Muita gente concorda com o erro, é conivente com o pecado, faz vistas grossas àquilo que desagrada ao Senhor, por uma série de pretextos e justificativas, o que desagrada ao Senhor. Então, vamos adiante. Próximo slide. O relativismo ético remonta às ideias do filósofo Protágoras. Protágoras era um filósofo sofista que viveu no 4º século antes de Cristo, e ele cunhou uma frase que se imortalizou. Repita depois de mim. O homem é a medida de todas as coisas. Ele é considerado o pai do relativismo ético. Protágoras, um filósofo do 4º século antes de Cristo. Ele diz, olha, o homem é a medida de tudo, não é Deus, é o homem. Quando nós tivemos a revolução do pensamento, o renascentismo lá nos séculos 14, 15, 16, lá na Idade Média, os renascentistas começaram a trabalhar esta ideia. O homem é o centro do universo, não Deus. O teocentrismo que vigorava até então é tirado de lado, Deus deixa de ser o centro e o homem ocupa o lugar de Deus. Quando Deus é descartado, o valor moral e o princípio ético são substituídos pelo que diz a Bíblia para aquilo que diz o homem. Desse modo, nós temos então essa conceituação. Nenhum critério pode ser aceito para se medir valores éticos ou morais. Estamos na iminência aqui no Brasil de ter a legalização das drogas. Nós que moramos aqui em Brasília acompanhamos de perto a votação do STF. 4 ministros já votaram. Ministro Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Barroso e também a ministra Rosa Weber. Fachin, não, Gilmar Mendes. Rosa Weber não votou ainda. Os 4 ministros que já votaram, votaram a favor. Legalização da maconha. Só faltam 2 votos, precisa de 6 votos para legalizar. E dos outros ministros que faltam votar, infelizmente, haverá maioria para a legalização da maconha. E a legalização será para consumo de até 60 gramas, o que equivale a 60 papelotes de maconha por pessoa. A pessoa pode ser pega com 60 papelotes de maconha e não será considerado crime, é consumo. Nós temos agora
a questão do aborto, que deve ser pautada no mês de setembro, de acordo com as falas da ministra Rosa Weber. E provavelmente também será legalizado. Quando participamos da audiência pública, lá no STF, eles argumentaram, olha, os princípios éticos e morais da fé não interessam. Porque o princípio ético e moral, em relação à vida, de acordo com a Escritura, é de que a concepção dá início à existência do ser humano. Ou seja, quando o gameta masculino, ele se une ao óvulo feminino, nós temos ali uma célula chamada zigoto, que ocorre na concepção. E ali já existe vida. Esse é um princípio bíblico, um princípio ético e moral das Escrituras, baseado em vários textos, do profeta Jeremias, do salmista Davi e tantos outros que asseveram que o Senhor nos conhece antes de nos formarmos no ventre de nossa mãe. Mas para o relativismo ético, esse princípio religioso não interessa. O que vale é a perspectiva humana. Então, repito, vivemos uma crise moral, vivemos uma crise ética. E o relativismo ético não está só no mundo, está também na igreja. Qual foi a abertura que nós fizemos aqui? Romanos 12, 1 e 2. Paulo dizia, rogo-vos, imploro, pela compaixão de Deus, como dizia aqui na abertura. Paulo está dizendo, em outras palavras, eu imploro a vocês, pelo amor de Deus, que não tomem a forma do mundo, que não relativizem a ética, que não relativizem a moral, que não relativizem as doutrinas, mas transformai-vos. Sofram uma metamorfose, uma mudança de mente. Mudem a vossa cosmovisão, para que podeis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se todos os cristãos no Brasil e no mundo vivessem de acordo com a ética e a moral cristã, então nós teríamos um mundo diferente. O problema é que esse relativismo também invadiu as igrejas, de um modo geral. Para frente, amado, o relativismo e a Bíblia, a ética e a moral encontram-se divinamente reveladas na Bíblia. Única regra infalível de fé, conduta para os cristãos. Os ensinos de Cristo são universais e imutáveis. Eu vou pedir ao irmão Gabriel projetar 2 Timóteo 3:16. É um texto bem conhecido de todos nós, mas é importante sempre reafirmar esse princípio da inspiração bíblica, esse princípio da inerrância e da infalibilidade, que significa que a Bíblia foi e é inspirada por Deus, não falha e também não contém erros. Vamos ver o que diz o texto? Juntos. Toda a Escritura é Veja, irmãos, que nós temos o adjetivo aqui todo, né? Toda a Escritura. Não é parte da Escritura. Não é um livro ou outro da Escritura, mas toda ela. De Gênesis a Apocalipse. Cada palavra, cada vocábulo, cada expressão, o texto diz, é inspirada por Deus. E veja, qual é a utilidade dessa palavra inspirada? A utilidade dessa palavra inspirada é para que os pregadores usem os púlpitos para massagear a igreja, que use os púlpitos para pregar a teologia da prosperidade. Você vai ser rico, você vai ser poderoso, você vai ter vitória, você vai ter milagre, você vai ter isso ou aquilo. Não, o texto diz, a palavra de Deus é útil para o ensino, para ensinar, para repreender, para corrigir,
para educar. É para isso que Ele nos deu a palavra. A palavra é lâmpada para os nossos pés, a palavra é luz para o nosso caminho, a palavra é bússola para a nossa caminhada cristã. Tem uma pseudo pregadora aí na internet que todos acompanham. Ela é a pregadora do smartphone, né? Só faz comparação, ilustração. E eu tenho dificuldade em entender a visão. Assim, pega a visão, e eu sou meio lerdo, não consigo pegar a visão. E aí ela foi em um determinado evento e está sofrendo a tal cultura de cancelamento, está chorando as mágoas, né? Porque cancelaram as agendas dela. Que ela foi em um determinado evento e lá entregou uma profecia. E num determinado evento que foge à cosmovisão cristã. Então, amados, nós vivemos esse problema aí, de que a escritura, que deveria ser usada para ensinar, e para corrigir, e para instruir, ela vem sendo utilizada no contexto do evangelicalismo brasileiro, principalmente pelos influencers, pelos coaches, em busca de likes, em busca de seguidores, em busca de agenda, em busca de entreter as pessoas, de dizer o que as pessoas querem ouvir, e não há compromisso com a doutrina bíblica. Aliás, isso não deveria nos impressionar, porque a Escritura diz claramente, né? Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse: olha, nos últimos dias, né, os homens não suportarão a sã doutrina, mas terão sobre si comissões nos ouvidos e amontoarão para si doutores e mestres para falarem segundo as suas próprias concupiscências, para falarem aquilo que querem ouvir. Mas a Escritura, ela nos foi dada por Deus como sendo a bússola, como sendo a lâmpada e a luz para a nossa jornada. Muito bem, voltamos lá então. Os ensinos de Cristo são universais. Vamos ler só o Salmo 100 e o verso 5, que o Mateus 24, 35 nós já recitamos aqui, né? Mateus 24, 35 disse Cristo: os céus e a terra passarão e as minhas palavras não hão de passar. O Salmo 100, o verso 5 diz: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração é a sua fidelidade. Significa dizer que Deus não muda. Deus é fiel o tempo todo. A sua palavra, o que Ele disse, o que Ele revelou, o que Ele afirmou, permanece de pé. Glória a Deus por isso. Vamos para o próximo slide, então. Princípios bíblicos do certo e errado não podem ser relativizados. Falsos cristãos são seduzidos pela ética relativista. O crente salvo não negocia a fé. Ao contrário, ele ama e obedece à Escritura. O relativismo, irmãos, ele não é um fenômeno atual. Ele é antigo. Há um exemplo que eu sempre cito aqui para a igreja, porque acho extremamente pedagógico, que é o texto de Daniel capítulo 13, quando lá no campo de Durã, Nabucodonosor erigiu aquela estátua de ouro. E ele fez um decreto, uma ordem real. Todos devem se prostrar ante a estátua, sobre o risco de pena de morte. Os judeus que lá estavam eram conscientes da ética e da moral do judaísmo. Êxodo capítulo 20, versos iniciais, primeiro e segundo mandamento, claramente diz o Senhor: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Não farás para ti imagem de escultura, não adorarás, não se prostrarás, não darás a ela culto, porque eu sou um Deus zeloso. Mas havia uma ordem do rei: quem não se prostrar, morre. O que fizeram os judeus, irmãos, com essa ética e moral? A relativizaram. Porque quando os instrumentos tocaram, eles se prostraram. Por que se prostraram? Porque ficaram com medo da
morte. Ficaram temerosos com a punição. E eles relativizaram do seguinte modo: vamos nos prostrar, senão vamos morrer. E Deus vai entender. Alguns cristãos têm esse relativismo. Olha, lá no meu trabalho eu tenho que mentir, que se eu não mentir, eu perco o emprego. E Deus me entende. Sim, Deus entende que você está relativizando a verdade. Deus entende que você não tem nenhum compromisso com a palavra dele. Deus entende que você não está comprometido nem com a ética e nem com a moral cristã. Mas 3 jovens, Ananias, Azarias e Misael, cujos nomes caldeus eram Sadraque, Mesaque e Abdenego, resolveram não relativizar a palavra de Deus. Eles consideraram que a vida deles, ou o servir a Deus, era mais importante que continuar vivo. E Deus os honrou, de modo que, lançados na fornalha de fogo ardente, eles não morreram. Agora eu queria destacar uma coisa, igreja, porque nós já vamos entrar nesse ponto. E quando o rei mandou tocar os instrumentos musicais para todos se prostrarem, eu pergunto à igreja: a fornalha estava acesa ou não? O que os irmãos acham? Sim ou não? Sim, estava acesa. Essa era a ordem. A fornalha estava aquecida e quem não obedecesse iria para dentro dela. Era a morte certa. Quando os jovens, 3 amigos de Daniel, foram diante do rei, o que o rei mandou fazer com a fornalha? Aquecer 7 vezes mais. É ou não é intimidação? Sim ou não? Intimidação. Eles disseram aos jovens: olha, mandei aquecer. O rei disse: mandei aquecer 7 vezes mais. Não tem escape não. Inclusive os desafiou, perguntando: quem poderá livrá-los? Já antes era impossível, agora então 7 vezes mais aquecida. Ei, e quando foi que o rei mandou aquecer 7 vezes mais? Quando 3 resolveram oferecer resistência. Quando 3 resolveram bradar contra, eles disseram: não vamos nos curvar, não vamos relativizar o texto bíblico, não vamos pecar, então vocês vão morrer, não importa. Ei, amados, a Escritura diz que tudo está escrito para o nosso ensino, e eu quero vos dizer aqui em nome de Jesus: a fornalha está acesa. Está acesa a perseguição contra os cristãos. Está acesa a ideologia humana que relativiza a ética e a moral cristã. E há muitos cristãos que estão se prostrando diante da imagem de Nabucodonosor, temerosos da perseguição da fornalha acesa, do politicamente correto, do patrulhamento ideológico, da cultura de cancelamento e tantos outros. E aqueles que se levantarem para bradar contra o pecado, contra a desconstrução da ética e da moral cristã, serão intimidados com a fornalha aquecida 7 vezes mais. Que a perseguição sobre esses será maior ainda, com maior intensidade. Mas Deus ainda conta com Azarias, Ananias e Misael. Deus ainda conta com homens e mulheres que, com o sacrifício necessário, vão apresentar os seus corpos a Deus para experimentar, aleluia, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós veremos, irmãos, na nossa geração, muitos que seguirão pelo relativismo, lamentavelmente. Ok, vamos para frente porque temos muito a ver e o tempo está correndo. Então, qual é a cosmovisão cristã e a sua fonte de autoridade?
As Escrituras ensinam que as verdades reveladas independem da cultura. Diga assim para mim: independem da cultura. Para o cristão, a autoridade das Escrituras é inquestionável. Então, irmãos, a ética e a moral cristã independe da cultura. Se é cultura brasileira, se é cultura do Sul, se é do Nordeste, se é do Norte, se é do Centro-Oeste, se é da América Latina, se é da América do Norte, se é da Europa, se é do Oriente Médio, independe da cultura. Pecado é pecado, independe da cultura. Quando nós relativizamos a cultura, quando nós relativizamos a ética e a moral, pecamos contra Deus. Vamos lá. Próximo slide. Martinho Lutero, como já citei aqui, compreendia que o sentido de sola escritura era literal. Ele dizia, escute só o que ensinava Lutero: somente a escritura e não a escritura somada à interpretação dos homens ou à cultura dos povos é a fonte de revelação cristã. Somente a escritura, não a cultura, não o dogma, a escritura, sempre a escritura. Quem concordava com ele? Pode passar o próximo slide. O reformador da Suíça, Zwinglio, enfatizava a centralidade das Escrituras. Ensinou que além da Bíblia, a igreja não possui outra autoridade. Suprema autoridade, só a Escritura. Reformador Zwinglio, na Suíça. O reformador da Genebra, o francês, o João Calvino, defendia a Bíblia como base e firme alicerce para as crenças e estruturas cristãs. Novamente, supremacia das Escrituras, ela detém autoridade. O reformador anabatista, Menno Simons, baseou todo o programa de reforma num apelo urgente à autoridade da Bíblia. A Bíblia é suprema. O reformador holandês, Jacob Arminio, defendeu a centralidade das Escrituras. Arminio ensinou que todas as doutrinas necessárias para o cristão já nos foram transmitidas pela Escritura e que nenhuma tradição humana pode acrescentar ou retirar coisa alguma, segundo está no texto de Apocalipse 22. Amados, toda a revelação que Deus desejou que nós tomássemos conhecimento acerca da vida eterna, acerca das coisas espirituais, do plano da redenção, está aqui, neste livro, a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus. Ela é suficiente. Tem uma outra pregadora aí na internet, ainda hoje eu vi um meme dela, né? Ela com as malas e vestida para viagem, e o meme dizia assim: fulano de tal se preparando para fazer mais uma visita ao inferno. Ele já foi umas quantas vezes, né? Toda a revelação do inferno que Deus queria que nós soubéssemos está aqui, nesta palavra, na palavra de Deus. Avente. Aí vamos ao último ponto, então. Cristo e a cultura. Existe, meus irmãos, pelo menos algumas importantes, são 6 teorias sobre Cristo e a cultura. A primeira ideia é Cristo contra a cultura. Essa atitude estava inicialmente com a reforma radical, onde os defensores ensinavam a separação total dos cristãos da cultura mundana e caída. Então, esse pensamento era extremamente radical. Cristo está contra a cultura, de modo que se ensinava o cristão viver fora da vida e sociedade. Aí surgiram, por exemplo, os mosteiros, os eremitas, as pessoas se retiravam para lugares desertos, para lugares inabitados, para viver fora da comunhão da sociedade, para não serem contaminados. Descobriu-se que isto era um erro, porque o cristão tem que mostrar a sua santidade, não isolado do pecado, mas ele demonstra a santidade em meio ao pecado.
Porque ser santo lá no meio da mata é uma coisa, e ser santo no meio da perversidade é outra coisa bem diferente. Aí o outro princípio, outra teoria, é o Cristo da cultura. Nessa interpretação, o cristianismo deve se ajustar para estar sintonizado com as normas culturais. É uma ideia de associar comportamentos mundanos e relativizar a doutrina bíblica, uma harmonização, para que as pessoas não se sintam constrangidas. É por isso que hoje nós temos uns modelos de igreja aí de parede preta, por exemplo. Pinta a parede de preto, porque precisa se associar com a cultura, para atrair jovens, e colocam-se luzes coloridas e músicas com determinado decibéis, a fim de se associar a uma cultura reinante. Esse é só um exemplo, mas há outros tantos que envolvem questão doutrinária. O Cristo acima da cultura busca subordinar os valores da sociedade às doutrinas cristãs. Essa ideia é chamada de sintetismo, que vê a igreja como geradora da verdadeira cultura. Então, essa ideia que diz que a igreja deve impor a cultura. A igreja deve obrigar as pessoas a se submeterem à cultura cristã. E esse também é um conceito equivocado. Vamos ao próximo. Cultura em paradoxo. Ensino que o cristão deve pensar que pertence a dois reinos, temporal e espiritual. O governo espiritual é efetivado por meio da palavra, e o governo mundano é efetivado por meio da lei civil. Então, essa é a ideia de muitos cristãos. Por exemplo, agora em relação ao aborto, eles dizem, não, deixa legalizar o aborto, isso é uma questão cultural, da sociedade civil. A igreja não tem nada a ver com isso. Essa é uma ideia. A legalização da maconha também deixa correr, e não se posiciona, porque isso tem a ver com as questões temporais, com a lei civil, e a igreja não pode se envolver com isso, porque o Estado é laico, e aí relativiza-se aqui também a ética e a moral cristã. E aí nós temos o ponto 6, e o último, que é o adotado pelos cristãos ortodoxos. Cristo, o transformador da cultura, que diz o seguinte: esta posição é também chamada de conversionismo, representada por John Wesley, que busca a transformação da cultura e da sociedade por meio da conversão. Ou seja, por meio da pregação da palavra, por meio do ensino bíblico, por meio da evangelização, por meio da obra missionária, nós podemos ganhar as almas para Cristo. As almas que se convertem não tomam mais a forma do mundo, mas são transformados para compreender a vontade de Deus. É o único modo de mudar a história de um povo, de mudar a história de uma nação, de mudar a história de uma cidade, de mudar a história de uma família. É a pregação do Evangelho no propósito de converter as almas. Que quem se converte, ele passa a ser nova criatura. Quem se converte, ele muda a sua cosmovisão do mundo e adota a cosmovisão da ética e da moral cristã. É um novo ser, é uma nova pessoa, nova postura, novo comportamento. Amém, amados? E é por isso que é imperioso a igreja evangelizar. É imperioso a igreja pregar o evangelho. É imperioso a igreja fazer missões. E a Escritura nos alerta que Satanás é aquele que impede a propagação do evangelho. É por isso que estamos vivendo esse cerceamento da liberdade de crença, liberdade de culto, liberdade de expressão, quando algumas verdades não podem ser mais proferidas sob pena de prisão, de reclusão, de multa, de perseguição, de uma série de outros impedimentos.
Porque o diabo sabe que a palavra de Deus é poderosa para transformar vidas. Cristo disse em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A igreja precisa urgente voltar a pregar a palavra, a viver a palavra. Mas é preciso começar em nós, na minha vida, na vida de cada um de nós, na vida da própria igreja. A igreja não pode relativizar estas verdades. A igreja não pode negociar com o mundo. A igreja não pode imitar o mundo, não pode reproduzir o comportamento do mundo. E nós não estamos aqui tratando de questões de complexidade, mas de coisas bem simples, que são questões doutrinárias. O cristão não pode abrir mão da doutrina bíblica. O que é pecado, o que não agrada a Deus, não pode ser tolerado pela igreja. E esta obra, meus irmãos, nós estamos indo para o final, pode passar aí o slide. Esta obra de conversão, esta obra de transformação, ela não pode ser realizada nem por mim, nem por você. A nossa responsabilidade é pregar o Evangelho. Mas quem transforma vidas é o Espírito Santo de Deus. Então, na cosmovisão cristã, as sagradas escrituras registram os fundamentos da ética e da moral a ser observada e praticada. Ora, se a palavra de Deus é a base, a fonte da ética e da moral, então precisamos pregar a palavra. Ensinar a palavra, ministrar a palavra. Ela é, a palavra de Deus tem que ocupar a primazia no culto. Eu fico muito triste, irmãos, quando eu participo de alguns eventos em que a palavra de Deus não é pregada. Pregadores até leem o texto bíblico, mas fecham as escrituras e falam outra coisa. As nossas igrejas, de um modo geral, no Brasil, e quando eu falo igreja, estou referindo a todas as igrejas evangélicas, o povo está desejoso, na maior parte, de participar de movimentos. Isso é muito claro. Veja o número de pessoas que se reúnem para ouvir determinado pregador famoso, cantor famoso, que está aí nas mídias, e na maior parte das vezes não pregam a palavra, massageiam o ego das multidões, as mensagens de autoajuda, os pregadores coach. Enquanto que tenho dito aqui tantas vezes, a primazia do Evangelho, desde o princípio, quando João Batista vem anunciando a chegada do Cristo, a mensagem era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, a iniciar o seu ministério lá na Galileia, faz o mesmo pronunciamento: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E sabe o que é arrependimento? Da palavra grega metanoia, que quer dizer mudar de mente. E o que nós lemos aqui na abertura? Não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Não tomem a forma do mundo, não vivam de acordo com a ética e a moral relativizada do mundo, mas transformai-vos, que no grego é metamorfose. E a metamorfose, irmãos, implica em mudança radical, como citado aqui o exemplo da lagarta, que sofre uma metamorfose para a borboleta, totalmente distinto, totalmente diferente, em tudo. Lagarta e borboleta são diferentes, e eu, como cristão, preciso ser diferente de quando eu era mundano, transformar a minha mente, e ela se dá, a mudança de mente, por meio do arrependimento. O arrependimento se dá pelo conhecimento da verdade. Cristo disse em João 17:17, conhecereis a verdade. A João 8:32, conhecereis a verdade. João 17:17, ele disse: a minha palavra é a verdade.
Só existe um meio das pessoas se converterem ao Evangelho. É por meio da pregação, do arrependimento. Do contrário, irmãos, nós vamos continuar vivendo uma fé cristã mediana. E já é tempo da igreja despertar. Eu quero encerrar dizendo aos irmãos que os primeiros pais da igreja abordaram essas questões éticas e morais, todos eles preocupados com a nossa geração. E a nossa geração precisa decidir que legado nós vamos deixar para a geração de amanhã. Qual é a mensagem que nós vamos deixar às novas gerações? Que mensagem nós vamos deixar para os nossos netos e bisnetos? Que nós somos uma geração que se acovardou diante da estátua de Nabucodonosor? Que nós somos uma geração que, amedrontados, recuamos do nosso compromisso com a fidelidade das Escrituras? Que nós fomos uma geração que relativizamos a ética e a moral, como foi na Idade Média? Um período de trevas espirituais? Ou nós entraremos para a história com uma geração, aleluia, que se levantou com autoridade e poder, brandindo a espada do Espírito, proclamando em alto e bom som o Evangelho de Cristo, aleluia, para mudar as circunstâncias, para mudar o curso da história. Deus conta comigo, com você, com cada um de nós, a começar pela nossa própria vida, a preparar uma geração a encontrar com Jesus. Fiquemos em pé, amados, em nome do Senhor. Fechamos os nossos olhos. E enquanto estamos de olhos fechados, eu quero lhe perguntar, meu querido irmão, minha prezada irmã, em nome de Jesus, como está a sua cosmovisão? Lá no seu ambiente de trabalho, lá na sua vizinhança, lá no seu local de estudo, entre a família. Amados, Jesus está voltando. Aleluia. Breve, muito breve, a trombeta vai soar. E enquanto Jesus não vem, o Senhor espera encontrar atalaias que possam tapar a brecha da muralha. Deixa Deus te usar como instrumento. Aleluia, cada um na sua esfera de responsabilidade. Seja líder de 1, de 2, de 10, de 100, de 1000, de milhares. Deixa Deus te usar. Onde você colocar a planta de seu pé, faça a diferença para a glória de Deus. Não se cale. Aleluia, seja um instrumento, um arauto nas mãos do Todo-Poderoso, anunciar o Evangelho, que é por meio da conversão de almas que nós podemos mudar a história. Aleluia. Amado Deus e Pai, nós te adoramos aqui nesta noite pela tua palavra. Dá-nos a cosmovisão cristã, ética e moral, para que possamos viver de acordo com a revelação da tua palavra. Sabemos que não é por esforço próprio, porque a nossa carne se inclina para o mal, mas é por obra do teu Espírito Santo. Assim, ó Deus amado e poderoso, inunda o nosso ser, nos faz transbordar, aleluia, que cada um de nós seja verdadeiramente orientado pelo teu Espírito. Nesta última hora da igreja, Pai, levanta homens e mulheres em toda esta grande nação brasileira e por todo o mundo, homens e mulheres que possam ser atalaias e arautos. O Espírito de Deus fala o teu coração aqui nesta noite, varão, varoa.
O Senhor lhe diz: volta à prática das primeiras obras. Aleluia. Deixa Deus renovar as tuas forças, renovar a tua fé, renovar a tua esperança. Aleluia. Pelo seu modo de viver, pelo seu modo de agir, pelo seu comportamento, pelo seu testemunho, pela sua postura, você pode impactar as vidas ao seu lado. Os homens e mulheres vão poder olhar e dizer, aleluia, que estão diante de um homem e de uma mulher de Deus. Faça a diferença. Meu Deus, meu Pai, assim apresenta a minha vida, a vida desta igreja. Oramos pelos irmãos que estão de aniversário, pela irmã Odete, pelo irmão Cordeiro, agradecidos a Ti, Senhor, pela dádiva da saúde, rogando que o Senhor venha multiplicar a Tua bênção sobre a vida de cada um deles. Opera, Pai, extraordinariamente em nosso meio agora. Visita teu servo, tua serva que está enfermo, quem precisa de uma cura, quem precisa de um milagre, restaura e opera maravilhas, Senhor. Oh, Pai Santo, abençoa os irmãos que estão em viagem, abençoa os irmãos que estão, ó Pai, necessitando de uma cura. Intercedemos, ó Pai Santo, pela vida do pastor Átila. Visita teu servo, repreende o mal sobre a sua vida. Intercedemos pela vida do pastor Alexandre Coelho, visita ele no leito de hospital, ó Pai, restaura-lhe a saúde. Também pela mamãe do pastor Itamar, rogamos as tuas misericórdias. Também intercedemos, ó Deus, pela família da irmã Josueiro, que a tua graça esteja sobre teus servos, operando no extraordinário. Oramos em nome de Jesus Cristo. Quem crê e concorda diz amém. Amém, meus irmãos. Podemos assentar em nome de Jesus. Amados, nós queremos convidá-los para os trabalhos da semana. Nós temos oração online daqui. Não, hoje não tem, né? Amanhã, quinta-feira, nós temos. Que horário? 22 horas. 22 horas, oração online com o departamento senhoras. Amanhã, quinta-feira, tem oração às 6 da manhã, presencial aqui no templo. À noite, temos oração online às 22 horas. Sexta-feira, 20 horas, teremos reunião conjunta de varões e senhoras. Todos os irmãos, todas as irmãs estão convidados a estarmos juntos aqui, sexta-feira, 20 horas, para reunião de culto, de louvor, de adoração, de estudo bíblico, com toda a igreja. Também nós temos alguns avisos. No dia 25 de agosto, a última sexta-feira agora do mês, teremos o grande culto de vigília, das 10 horas da noite às 6 da manhã. Todos, irmãos, irmãs, jovens, adolescentes e até as crianças estão convidados para estarmos juntos. No dia 2 de setembro, que é o primeiro sábado do mês de setembro, teremos reunião com os obreiros e as esposas. Será aqui pela manhã, de 9 ao meio-dia, do dia 2 de setembro. E no dia 3 de setembro, domingo, teremos o culto de ação de graças pelo aniversário da missionária Dirley. E teremos no mês de novembro, de 9 a 12 de novembro, a Escola Bíblica de Jovens e Senhoras aqui no templo. Esses são os avisos. Também temos o encontro de casais, que será agora no final de setembro, de 29 a 1º de outubro, na Lagoa Quente Hotel, em Caldas Novas. E o pastor Carlos Júnior e irmã Priscila estão na coordenação. Os irmãos que ainda não acertaram devem procurá-los com urgência. Teremos esse encontro especial com todas as famílias. Agradecemos aqui os irmãos que enviaram saudação, irmã Maria de Fátima, minha mãe Maria Batista, irmã Bruna Veríssimo, presbítero Marcos Belo, irmão Jailson, irmã Flora Corado, irmã Joselene Costa. Irmã Joselene está lá em Fortaleza pedindo oração pelo seu retorno a Brasília, amanhã à noite. Irmão Felipe Souza, irmão Valdemir
irmão Valmir, pastor Lúcio, irmã Andressa, irmão presbítero Sueiro, pastor Itamar, irmã Jô Sueiro, irmão Cordeiro, irmã Diná. Parabéns, irmão Cordeiro, está acompanhando o culto. Evangelista José Orlando e irmã Nelma. Vamos orar ao Senhor. Temos aqui a irmã Tânia, que oferta o culto em ação de graça pelo aniversário do jovem Eucana, que será no dia 18 de agosto. Onde está a irmã Eucana? Aqui, ali, Deus te abençoe. Temos mais um aniversariante aí na semana. Pastor Dias pede oração pela saúde de seu pai, que também está de aniversário. Hoje completa 88 anos. Amém? Nós louvamos a Deus também pela presença do Thalisson e Harry. É isso, né? Deus te abençoe, querido. Muito bem-vindo sempre. E nossa gratidão a Deus pela visita ilustre, nossos irmãos ali do Paraná, irmão Joel e a irmã Cleide. Muito obrigado. Foi uma honra recebê-los aqui. Deus abençoe e leve a nossa saudação ao pastor local. Algum outro aviso? Vamos ficar então em pé, em nome de Jesus, e nós vamos orar para agradecer a Deus. Convido o pastor Carlos Júnior, pode passar aqui, por favor. Em seguida, o pastor Dias vai também proclamar o lema, impetrar a bênção apostólica, e agradecemos a cooperação do presbítero Orlando aqui na direção do culto desta noite. O presbítero irmão Jorge está pedindo oração em seu favor. E vamos pegar o óleo aqui para ungir. Está conosco o pastor Célio Magalhães. Bem-vindo, meu amigo. É uma alegria sempre recebê-lo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar então com o pastor Carlos Júnior por os pedidos de orações aqui apresentados. E logo depois o pastor Dias vai proclamar o lema, impetrar a bênção, e o culto estará encerrado. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Amado Deus e querido Pai, queremos te agradecer, meu Senhor, pela tua palavra que nos foi nessa noite ministrada pelo teu Espírito Santo. Que possamos, Senhor, esconder a tua palavra em nosso coração e colocar em prática para poder assim, ó meu Deus, honrar o teu santo e excelso nome. Também queremos colocar no teu altar cada pedido de oração que foi aqui lido pelo teu servo, que o Senhor possa dar vitória àqueles que estão clamando a ti por socorro, meu Senhor. Repreenda o mal, repreenda a enfermidade. Também queremos pedir pelo presbítero Jorge, meu Senhor, repreende todo o mal, toda tontura, todo o mal-estar do teu filho, meu Pai. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre, e tens poder para repreender toda a enfermidade do meio do teu povo. Ó Santo Deus de glória, também nos leve em paz e dá-nos uma noite de paz, um sono tranquilo e confortador. Assim, pois, nós te oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor para a igreja. Todos juntos o lema: adoração, milagres e salvação. 2023, ano de renovação. Em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém. Abençoe a todos, irmãos. Paz do Senhor.